Queridos irmãos e amigos, eu gostaria de pedir a vocês um favor, pois eu estou morando na roça e eu não tenho aqui energia elétrica e a internet eu uso dos meus parentes, principalmente quando eu vou na cidade ou num povoado aqui perto, que fica a uns 10 quilômetros de distância. Mas o sinal de internet aqui é fraco, então para eu poder publicar vídeos para vocês todos os dias, seria necessário que eu tenha, energia elétrica e internet. E o equipamento no total, placa de energia solar, bateria sem manutenção, mesmo a de carro, que é mais barata, e um amplificador da Aquário ficaria por no mínimo R$ 2.000, em torno de 2.000 a 2.500, dependendo da época que o preço oscila, e agora tudo está aumentando também, Então estou deixando aí na tela e também na descrição o e-mail para fazer transferências via Pix. Está cadastrado este e-mail no Pix. E você pode utilizá-lo para transferir direto para a minha conta qualquer doação, 5, 10, 20, 50 reais, o que você puder contribuir. Se você quiser comprar o equipamento, para ajudar, pode usar os e-mails para entrar em contato. Tem 2 e-mails, tem o Ação e Cristo, que é só para contato, e tem esse e-mail, suzarcreative@gmail.com, que é o que está cadastrado no Pix. Utilize ele para fazer transferência, caso você tenha o desejo e a condição de ajudar. Mas ajude apenas se você realmente tiver condição, não se sacrifique. O canal ele vai continuar mesmo que eu não consiga esse equipamento por enquanto, Talvez demore mais tempo para eu conseguir, mas o canal vai continuar funcionando, apenas só não terá vídeos diários, Com esse equipamento eu terei condições de fazer vídeos todos os dias. Isso vai também ajudar muito, não só vocês que gostam do conteúdo, mas ajudar o canal a crescer, Tendo vídeos postados todos os dias, o canal cresce mais rapidamente e a palavra de Deus vai alcançar mais pessoas, E mais pessoas receberão aí conhecimento de qualidade, principalmente a própria palavra de Deus. Então é isso, um abraço e vamos para o vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, que são os mandamentos que devemos obedecer, pois nós estamos na graça, isso é um fato. Mas existe uma confusão muito grande sobre o que devemos cumprir ou não. E será que nós estamos com a salvação garantida porque estamos na graça? Nós, os que recebemos o Espírito Santo, estamos com a salvação garantida? Algumas doutrinas teológicas dizem que todos os que recebem o Espírito Santo estão automaticamente marcados e selados para a salvação e não podem perder a salvação. Mas será que é isso mesmo que diz as Escrituras? Embora haja realmente esse selo feito pelo Espírito Santo, mas será que a salvação ela é garantida mesmo que você desobedeça aos mandamentos do Eterno? São essas questões que nós vamos analisar nesse vídeo e vamos entrar então numa área bem polêmica, que há um embate aí entre cristãos e israelitas. Vamos começar lendo Atos capítulo 15, versículos 28 a 29, que diz o seguinte: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais carga alguma, exceto estas coisas necessárias, que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos, e do sangue, e das coisas estranguladas, e da fornicação ou imoralidade sexual.
resguardando-vos dos mesmos, fareis bem, que passem bem. Então fica claro aqui que a princípio, como os gentios eles não estavam familiarizados, né, com a lei, e havia uma preocupação de muitos de que eles tinham que cumprir com a lei, né, guardar o sábado e tudo mais. Então foi feita ali uma reunião em Jerusalém com os principais apóstolos e os anciãos da cidade, e eles chegaram a essa conclusão, né, de que bastava eles se absterem de sangue, da idolatria, né, de comer também carnes, né, oferecidas a ídolos, né, que se abster da imoralidade sexual era o suficiente para que eles permanecessem na fé, com o Espírito Santo e tudo mais. Só que, se nós lermos os versículos 19 a 21, ele nos passa uma ideia interessante. Vamos ler esses versículos. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo o dia do Shabá. Então, esse versículo é interessante porque quando eles tomaram a decisão de manter apenas a abstenção de imoralidade sexual, de comer sangue, né, comer também carne oferecida a ídolos, eles, no versículo 21, ele complementa dizendo: porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos, em cada cidade, sendo lido nas sinagogas, todo o dia do Shabá. Então, esse versículo é muito interessante, porque ele mostra que a lei já era muito popular no mundo antigo, né? Então, tinha sinagogas espalhadas realmente por todo o canto, né? Todo o Império Romano. E Moisés era lido todo sábado. Então, era fácil para os gentios terem o conhecimento dos mandamentos da lei de Moisés. Então, eles decidiram não perturbar eles, né, com regras a mais, até porque já tinha esses ensinamentos sendo passados todo sábado nas sinagogas, em toda a parte. Então, se eles quisessem conhecer melhor a lei de Moisés, conhecer melhor a lei de Deus, a lei do Eterno, eles podiam ir na sinagoga todo sábado e ali eles seriam instruídos. Então, não havia necessidade deles ficarem pensando em quais mandamentos eles deveriam seguir ou não, e ficar preocupados com isso, e nem sobrecarregá-los também a princípio, apenas estabeleceram essas normas básicas, né, esses mandamentos básicos que estão na lei de Moisés, estão na lei do Eterno, e a princípio eles só precisavam se preocupar com isso, mas com o tempo aqueles que quisessem se aproximar mais do Eterno poderiam conhecer mais a lei de Moisés, a lei de Deus, por meio das sinagogas. Indo no sábado das sinagogas, ali ele aprenderia a mais e poderia fazer mais assim pelo Eterno, no caso, né? Servir melhor ao nosso Pai Eterno. Agora vamos tirar a dúvida de vez, porque eu criei aqui uma dúvida, né? Então é uma questão interessante, mas não ficou bem claro realmente se foi isso mesmo. Então vamos ler Apocalipse e ver se o apóstolo João ele ensinava que só isso aí era o suficiente. Vamos ver. Apocalipse 22,
de 14 a 16. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os devassos, e os assassinos, e os idólatras, e quem quer que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Então veja que aqui João já acrescenta algumas coisas. Os cães são os falsos mestres, né? Feiticeiros, né? Os devassos, ou seja, os que praticam a imoralidade, né, sexual, os assassinos, né, os idólatras, né, pessoas que amam e praticam a mentira. Então ele acrescentou várias coisas que não estão ali em Atos, capítulo 15, né, que foi imposto como mandamentos para os gentios. Por que o apóstolo João, que estava inclusive naquela reunião e fez parte da decisão, escreveu isso no finzinho do livro de Apocalipse, né, que temos que nos guardar de todos esses mandamentos aí adicionais que não foram citados lá em Atos capítulo 15. Porque, como deixou claro lá os versículos 19 a 21, eles não quiseram impor nada porque os gentios, eles estavam começando, certo? Então seria um fardo muito grande para eles. Então, para que eles não tivessem um fardo pesado e se acostumassem com as coisas, então eles eram novatos, né? Não tinham muito conhecimento, entendimento, né? A não ser o que o Espírito Santo lhes concedia. Mas houve vários problemas ali no começo, justamente porque eles eram como bebês, né? Como crianças, estavam aprendendo ainda. Então, por isso não se quis impor mais nada. E o versículo 21 ali de Atos 19 deixa claro que os mandamentos de Deus já eram ensinados em toda a parte, então eles podiam aprender indo lá nas sinagogas e aprender os outros mandamentos e se achegar mais assim ao Eterno. Vamos ler mais aqui alguns versículos do capítulo 2 de Apocalipse para compreendermos algumas coisas que estavam ocorrendo ali já no primeiro século, ocorrendo vários problemas nas congregações e muitas pessoas estavam com um entendimento equivocado, né, das escrituras, porque justamente eles eram novatos, né, eram como bebês. O inimigo também foi lá e semeou o joio no meio do trigo. E devido a esse entendimento deturpado, eles estavam violando até os mandamentos que foram estabelecidos ali em Atos 15, 28 e 29. Né? Vamos ler. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então veja que surgiu lá uma doutrina chamada doutrina dos nicolaítas, que essa doutrina basicamente eles entendiam que quanto mais eles pecassem, quanto mais eles violassem os mandamentos de Deus, mais fé e mais favor de nosso Senhor Jesus Cristo eles teriam. Eles consideravam que a misericórdia do Eterno é tão grande que quanto mais eles pecassem, mais misericórdia eles receberiam, mais perdão eles receberiam.
Então eles praticavam todo tipo de imoralidade, todo tipo de coisa ruim, participavam lá dos rituais idólatras, né? E muitos caíram nessa armadilha. Então veja que Jesus enviou um anjo a congregações para alertar, né, sobre o que eles estavam fazendo, pois eles estavam violando os mandamentos do Eterno. Para finalizar, vamos então ver as palavras do próprio Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Então, diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Então Jesus deixa claro que ele veio para cumprir com a lei, por nós, é verdade, para que o seu Espírito venha habitar em nós, como já vimos, né? E assim nós ficamos livres do pecado e, consequentemente, da morte. Contudo, ele menciona céus e terra, né? Ele chama céus e terra como testemunhas de que, enquanto durarem, né, os céus e a terra, a lei ela continuará perdurando. Se vocês quiserem ver mais detalhes, basta ler os versículos anteriores ao versículo 17, os posteriores. Eu selecionei aqui apenas os principais, mas veja bem que ali em Mateus capítulo 5 ele deixa claro que enquanto durarem o céu e a terra, a lei continuará valendo, e todo aquele que a ensinar será o maior no reino dos céus, e aquele que fizer o oposto, né, então será o menor. Que aquele que ensinar e praticar será o maior, e aquele que não praticar e não ensinar, quer dizer, falhar no mínimo, tanto na prática como no ensinamento, será o menor. Então ele deixa bem claro aqui que, embora estejamos, né, na graça, pois ele cumpriu, pagou por nós e tudo mais, mas nós temos que nos esforçar em fazer o nosso melhor, né, em seguir os mandamentos de Deus. Porque a recompensa depende disso. Nós não perdemos a salvação, né? Como ele deixou claro, né? Quem falhar no mínimo será o menor, ou seja, não perderá a salvação, mas a recompensa será menor. Mas é interessante nos esforçarmos, fazer o nosso melhor, né? Para recebermos uma recompensa maior. E quando nós desestimulamos, né? Podemos cair no erro ali dos nicolaítas, né, que achavam que quanto mais eles pecassem era melhor, pois receberiam mais graça, mais misericórdia, mais perdão, né? Devido aos ensinamentos do próprio Jesus, eles tinham essa doutrina, devido a uma deturpação dos ensinamentos de Jesus. Muitos certamente virão aqui argumentar que esse ensinamento está errado, mesmo eu mostrando ali o próprio Jesus ensinando isso, né? Mas veja bem, pergunte-se se é errado fazer tatuagens. É errado fazer tatuagens no corpo, marcas no corpo, né? De uma maneira geral, os cristãos entendem que sim, embora existam aí hoje cristãos que estejam tatuando Jesus, cruz e outras coisas no corpo, né? Pessoas que se dizem cristãos, né? Mas os cristãos de uma maneira geral entendem que fazer tatuagem é um pecado, é algo errado. Por que isso? Onde está no Novo Testamento que fazer marcas no corpo é pecado? Não existe isso, não está em Atos capítulo 15.
entendeu? O apóstolo João também ele não menciona isso, mas isso quer dizer que porque o apóstolo João não menciona isso, né, lá em Apocalipse eu li ali capítulo 22, ele não cita as tatuagens, mas isso quer dizer que é certo, é correto fazer marcas no corpo. Então, os cristãos de uma maneira geral vão concordar que realmente não é, porque está lá na lei de Moisés, na Torá, né, que Torá significa instrução, está na instrução dada a Deus, dada por Deus, né, pelo nosso Pai Eterno, a Moisés, que nós não devemos fazer marcas no corpo, tatuagens. Isso inclusive é uma proteção para o que está por vir, né, que os israelitas, né, que se apegam ali à instrução, eles não vão usar a marca da besta, porque é proibido pela lei, entendeu? Então, é um conceito deturpado que se tem de que a gente não deve seguir os mandamentos de Deus. Na verdade, isso é coisa do maligno. Nós não perdemos a salvação, né, se deixarmos de fazer muitas coisas, se fizermos apenas o mínimo, né, se falharmos em qualquer coisa, a gente não perde a salvação, né, mas devemos esforçar para fazer o nosso melhor. Os nicolaítas caíram nessa conversa do maligno, né, e se entregavam ao pecado, e veja que Jesus chamou a atenção deles. E no próximo vídeo vamos falar mais sobre isso, né? Provavelmente eu vou dividir em duas partes o próximo tema, para falar sobre a questão da punição. Será que nós somos punidos por desobedecermos os mandamentos de Deus, mesmo tendo o Espírito Santo? Muitas religiões cristãs argumentam que ninguém perde a salvação depois que recebe o Espírito Santo, pois ele está selado, marcado para a salvação. Mas será que é isso mesmo que o nosso Senhor Jesus ensina? Vamos ver isso nos próximos vídeos. Até lá. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais, comente. Se você não gostou, também comente. Deixe aí o seu também dislike ou like, né, se gostou ou não. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até o fim e conheça nossas playlists, tem muito conteúdo lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.